relacionados a isso. A gente conversa agora com o Rodrigo Zingales, que é diretor executivo da Abre Livre, que é a Associação Brasileira de Revendedores de Combustíveis Independentes e Livres. Rodrigo, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Lívia. Boa noite a todos os ouvintes, telespectadores da PAN. Agora, Rodrigo, claro que a gente vai falar sobre essa reunião, as suas expectativas para essa reunião na próxima semana, entre governo de transição e representantes da Petrobras e muitas outras questões relacionadas a isso, mas eu quero começar te questionando sobre essa notícia que o nosso repórter trouxe há pouco, o Matheus Coelzer, a respeito dessa redução, dessa leve redução que os combustíveis aqui no país têm registrado, recentemente. O que explica essa redução, na sua opinião? Isso não está vindo da Petrobras, né? É um comportamento do mercado? Então, na realidade, o que nos parece é que você tem hoje uma necessidade de as distribuidoras estarem vendendo mais combustível. Então, as distribuidoras hoje, se tem um excesso de oferta do lado delas, elas precisam reduzir os seus estoques vendendo o combustível mais barato. Mas eu acho também que tem um ponto importante, que é a própria Petrobras tem também trabalhado para reduzir os seus preços, deslocando os preços para abaixo daqueles internacionais. A matéria disse que nos últimos 15 dias o preço Petrobras estaria acima do preço internacional. É possível que isso esteja acontecendo, mas na média o que a gente tem visto é que a Petrobras tem feito uma redução dos seus preços nesse último semestre, o que tem impactado nos preços mais baixos para os postos e, consequentemente, para os consumidores. Agora, Rodrigo, eu queria falar com você sobre o plano de negócios que foi divulgado pela Petrobras recentemente, uma projeção para os próximos 5 anos, e esse plano traz investimentos aí da ordem de 78 bilhões de reais. Me parece que houve um crescimento de 15% em relação ao que foi projetado no plano anterior, para os 5 anos seguintes, e esse plano mantém ainda o foco da estatal na produção de óleo e também de gás. Tem mais algum destaque que você gostaria de trazer para a gente a respeito desse plano que interfere na atuação da associação, na sua atuação? Eu acho que é fundamental, Lívia, a gente ter em mente o que é importante para os acionistas da Petrobras, mas principalmente para o país, considerando que a Petrobras hoje ainda continua sendo controlada pela União Federal, né? Então, o que a gente precisa pontuar aqui é: o consumidor brasileiro, ele consome o quê? Ele consome diretamente petróleo ou gasolina e diesel. Claro que ele consome gasolina e diesel. Então, o que é fundamental a gente entender é que o Brasil, ele precisa ser, no curtíssimo prazo, autossuficiente na produção de gasolina e diesel. Para sermos autossuficientes na produção de gasolina e diesel, que é aquilo que impacta no bolso do consumidor, na inflação brasileira e nos preços de todos os produtos consumidos no Brasil, a Petrobras ela precisaria urgentemente e necessariamente investir na elevação da capacidade de produção de gasolina e diesel no Brasil, de forma que a Petrobras sozinha pudesse atender 100% da demanda brasileira. O que a gente viu hoje no plano de negócios da Petrobras é que a Petrobras está mudando o seu foco, ou melhor, focando no investimento em exploração de petróleo. E, consequentemente, o que vai acontecer? Se não investir no aumento do refino, ou na produção da gasolina e diesel, o Brasil ele vai continuar sendo dependente dos preços internacionais do petróleo e, consequentemente, da gasolina e diesel. E isso vai poder ser um problema para a economia brasileira, na medida em que, se aumentar o preço do petróleo ou se houver uma desvalorização da moeda brasileira, no sentido do dólar passar a valer mais do que o real, os preços de gasolina e diesel no mercado interno, eles vão ficar mais caros. Por isso que, do nosso ponto de vista, a nossa expectativa era que o atual governo, assim como o governo futuro, passasse a focar e dar uma atenção maior na produção de gasolina e diesel, e não apenas na exploração
de petróleo e gás natural. Claro que a produção e a exploração de petróleo e gás natural são relevantes e importantes para o país, mas para o Brasil também gasolina e diesel hoje já se mostrou sendo de extrema importância o controle e preços mais baixos desses dois produtos. Inclusive, Rodrigo, essa ampliação da capacidade de refino, que é o que você está defendendo aqui, é um desejo do governo eleito, e isso já foi externado por representantes da equipe de transição e pelo próprio presidente eleito, mas em reação a esse desejo dessa equipe, representantes da empresa dizem que, pelo menos no atual plano de negócios, não há espaço para que isso seja realizado. Inclusive, um outro desejo do governo eleito é justamente ampliar os investimentos em energias renováveis, que também parece que não há essa previsão tão abrangente no atual plano. Esse plano pode ser revisto com base nesses desejos do governo que não estão sendo abrangidos nesse plano, ou pelo menos para o próximo ano ele é definitivo? Então, do ponto de vista de governança da Petrobras, né, eu entendo que sim, é possível se rever esse plano, até porque esse plano é um plano anual e na medida em que há uma troca, uma substituição da diretoria, uma substituição do conselho, os novos diretores e os novos conselheiros, eles podem dar uma outra linha para a empresa. E é importante entender que o objetivo aqui não é prejudicar os acionistas, mas sim garantir que a empresa, hoje, uma sociedade de economia mista, possa não apenas garantir dividendos aos seus acionistas, não apenas garantindo valor agregado aos seus acionistas através da valorização das suas ações, mas também fazer uma das funções dessa empresa, que é a de auxiliar a União Federal no exercício de políticas públicas, macroeconômicas e sociais, que possibilitem fazer com que o próprio país possa caminhar e ter um desenvolvimento e um crescimento esperado, não apenas pelos governantes, mas por toda a população. Então, eu acredito e eu espero que realmente se reveja esse plano de negócios de forma que continue, sim, investindo na exploração de petróleo e gás, mas também se coloque um foco no aumento da produção de gasolina e diesel, que são os dois produtos que o consumidor brasileiro efetivamente necessita e que impacta diretamente nos preços de todos os produtos e na inflação brasileira. Então, acho que esse é um ponto que espero que os acionistas e o novo governo também foquem a atuação da empresa para aumentar a produção e também garantir preços mais baixos desses dois produtos. Seguimos conversando então com o Rodrigo Zingales, que é diretor executivo da Abre Livre. Eu vou chamar agora o nosso comentarista, o Pedro Costa, Rodrigo, porque ele vai participar dessa conversa também. Pedro. Rodrigo, boa noite, satisfação estar contigo aqui. Eu quero pegar esse gancho do Rodrigo, né, que o Rodrigo aponta como um diagnóstico, Lívia, central, que é a questão do investimento. Aquilo que a gente havia falado já no primeiro bloco aqui da nossa abertura, quer dizer, sem investimento, é óbvio, não se faz um país do tamanho do Brasil, uma das 10 maiores economias do mundo, que chegou a ser a 6ª economia do mundo, precisa retomar esse lugar de riqueza, de crescimento econômico, porque crescimento econômico é emprego, é renda, e o que o brasileiro e a brasileira quer é poder prosperar, poder ter alternativas. E, do meu ponto de vista, eu não sei se o Rodrigo vai concordar, mas a questão da Petrobras passa exatamente pelo que ele falou, que é o investimento na cadeia inteira, quer dizer, na cadeia global, ali na cadeia de valor complexa, que vai pegar também o refino. Isso também vai de encontro com o que a gente dizia, que as refinarias começaram a ser leiloadas e despachadas a partir dos leilões do governo Temer. Mais um legado extraordinário do senhor Michel Lula Temer, que ficou para a gente agora dar conta. Tá? Então, tudo isso é muito importante. E, no fundo, a questão da Petrobras, Rodrigo, se você me permite, é uma questão complexa, que você lida no dia a dia, concomitantemente ela é simples. Eu vou explicar por que ela é simples, né? Para o nosso espectador aqui, que é muito atento, nossa espectadora. Ela é simples, Lívia, porque a questão de fundo, né, a Petrobras, ela foi feita no governo Vargas, né, Getúlio Dornelles Vargas, e o lema ali, o Rodrigo vai se lembrar muito bem, o petróleo é nosso. Então a pergunta é,
Eu vou colocar de uma maneira mais clara, o petróleo ele é nosso, ou ele é dos acionistas. Ninguém quer prejudicar os acionistas, é óbvio. Mas há um conflito de interesses claros. E aí entra o governo como um mediador e para se posicionar. Se nós queremos que o petróleo ele atenda os interesses nacionais, ele atenda os interesses do Brasil e, ao mesmo tempo, forneça um combustível mais barato, que vai beneficiar indiscriminadamente todo mundo, nós, né, e o governo, e esse novo governo, ou seja, qual governo for, precisa ter uma política pública para poder fortalecer a Petrobras e não esvaziar. Esse é o ponto central. Pedro, concordo integralmente com essa tua opinião, essa tua posição. Eu, inclusive, tenho feito algumas críticas à própria privatização das refinarias e quero deixar aqui explicado que nada tem a ver com ideologia político-partidária, mas o que acontece hoje com as privatizações das refinarias é que o nosso modelo, o modelo Petrobras das refinarias, foi criado, constituído e desenvolvido para que cada refinaria tivesse um monopólio local, para otimizar a sua logística. Então, quando eu privatizo a refinaria do Amazonas ou a refinaria da Bahia, na realidade, a Petrobras, ao fazer isso, ela está fazendo o quê? Ela está transferindo o seu monopólio local para o monopólio privado local. E aí, consequentemente, um privado, diferentemente de uma sociedade de economia mista, como a Petrobras, que pode também ser utilizada para fazer política pública em benefício ao todo, o particular, o privado, ele vai buscar exclusivamente a maximização do seu lucro. E, consequentemente, se eu tenho um monopólio, eu vou vender o meu produto a preços mais altos do que aqueles que seria se houvesse um mercado competitivo. E aí, um grande ponto que a gente tem que esclarecer para os nossos ouvintes, telespectadores, é que é o seguinte: a competição no refino, ela só virá se houver uma introdução, uma construção de novas refinarias, sejam essas refinarias por parte da Petrobras ou de particulares. E nesse ponto, o que a gente tem que olhar é: será que o mercado internacional está apto e pronto para que investidores estrangeiros, em especial, alocassem os seus recursos para a construção de novas refinarias no nosso país? Eu diria para vocês, olhando as capacidades produtivas e ociosas de cada refinaria internacional, que a probabilidade hoje de um investidor construir uma refinaria no país é muito menor do que, eventualmente, de vir comprar. E se vier comprar as refinarias da Petrobras, na realidade, o que a gente vai estar fazendo é transferindo o monopólio da estatal ou da sociedade de economia mista Petrobras para o privado, o que isso tende a ser mais prejudicial ao mercado e aos consumidores brasileiros e à economia nacional do que benéfico. Então, essa é uma crítica que eu faço. E, de novo, a gente tem que olhar que nos últimos anos a Petrobras acabou aumentando a sua capacidade ociosa de refino de gasolina e diesel. Isso a Petrobras também precisa explicar para a população brasileira e para a União Federal e, consequentemente, também para os seus acionistas, por que essa redução ou esse aumento na capacidade ociosa dela e, consequentemente, uma redução na produção de gasolina e diesel. Porque era inviável, era mais fácil importar. Então, essas explicações precisam ser bem descritas e postas para os acionistas, para a população brasileira e para o novo governo que vai começar aí em janeiro. Fazendo isso, eu acho que a gente consegue poder pensar e repensar na melhor estrutura do setor em termos de verticalizações, em termos de criação de concorrência, em termos de melhoria até da qualidade dos produtos, maior oferta dos combustíveis, e isso precisa ser pensado porque a situação é muito complexa e não é apenas uma canetada ou apenas uma medida que vai resolver toda essa complexidade que existe no nosso setor.
Agora, Rodrigo, uma outra preocupação de muitos acionistas é a possibilidade de que haja mudanças na política de preços da estatal, né? Lula defendeu ao longo de toda a campanha que faria essas mudanças na política de preços para que o combustível aqui no Brasil não fosse tão suscetível às oscilações do mercado internacional e às variações do dólar também. Há espaço para essas discussões? Isso deve acontecer num próximo governo? Eu acho que não só há espaço, como acontecerá, tá? Acho que esse é um ponto fulcral aí nesse processo de transição e nas próximas medidas que virão aí do novo governo. É importante a gente deixar claro que a Petrobras, nesses últimos anos, foi a empresa petrolífera que mais gerou dividendos para os seus acionistas. Que a margem de lucro da Petrobras, ela acaba sendo muito maior do que a margem de lucro gerada pela maciça maioria das petroleiras mundiais. Por que isso? Exatamente porque a Petrobras ela tem uma grande capacidade de exploração de petróleo. Então, em termos de exploração de petróleo, hoje o Brasil é autossuficiente, não depende de petróleo externo. Esse é um primeiro ponto. Segundo, ela vem, nos últimos anos, reduzindo seus custos, tanto de exploração de petróleo como de refino, o que gera melhorias nas margens da empresa, e seguindo, no entanto, uma política de preço internacional, preço esse imposto pela OPEP, que é um cartel de países produtores e exportadores de petróleo. Então, hoje, a Petrobras, pelos relatórios dela, gasta entre exploração e refino cerca de $25 o barril. E o barril no mercado internacional está em torno de 100, 85, 90, $120 nesse período dos últimos 2 anos, foi essa oscilação do preço do barril. Então, as margens de lucros da Petrobras foram muito altas. E, consequentemente, se eu revisitar essa política de PPI, baseada em quê? Nos custos de produção, exploração e refino, mais margens razoáveis de lucros ou margens de mercado para os acionistas da Petrobras, eu acho que os acionistas da Petrobras continuarão investindo, continuarão financiando a empresa, e também os preços do mercado interno, né, de gasolina e diesel, também vão tender a baixar. Eu acho que o novo governo ele tem que pensar em como fazer que esses dois interesses conflitantes possam serem atendidos de forma adequada, razoável, proporcional e equilibrada. E eu entendo que, considerando as margens de lucros, os custos da Petrobras verificados nos últimos anos, é bastante viável que haja uma mudança do PPI, redução dos preços internos, lucros razoáveis e de mercado para os acionistas e, principalmente, investimentos da Petrobras para aumentar a produção de gasolina e diesel, que é o que o brasileiro precisa hoje, que é o que ele consome diretamente. E com toda certeza, todas essas questões que nós discutimos ao longo dessa entrevista devem ser tratadas nessa reunião na próxima segunda, que está prevista entre o grupo de transição e representantes da estatal. Gostaria, Rodrigo Zingales, de agradecê-lo pela participação. Rodrigo, que é diretor executivo da Associação Brasileira de Revendedores de Combustíveis Independentes e Livres. Bom fim de semana, boa noite. Obrigado, boa noite, bom programa a todos.